Olá, olá pessoal, eu sou a professora Nayara Milhomens, estou aqui com vocês na disciplina de Direito Civil, nessa reta final para a nossa primeira fase do exame da ordem. Contem comigo então para a gente gabaritar as 6 questões de Direito Civil que são delicinhas. Sem mais delongas, já que o nosso tempo aqui é valioso, a gente tem muita coisa para revisar. Vamos começar então, gente? Primeira questão! Vamos lá, historinha do Luan. O que aconteceu com o Luan aqui? Luan, conduzindo seu automóvel em velocidade acima da permitida. Ê, Luan! Já tá aprontando, né? Velocidade acima da permitida, colidiu violentamente contra o veículo em que estavam Felipe, com 10 anos de idade, e seus pais, Paulo com 45 e Juliana com 38. Em razão do acidente, Felipe sofreu ferimentos graves, só recebendo alta hospitalar após 6 meses. Paulo e Juliana faleceram no acidente. Tragédia, né? Tristeza. Pedro, tio de Felipe, foi nomeado seu tutor, função que exerceu até a maioridade de Felipe. Ao completar 18 anos de idade, Felipe ajuizou a ação indenizatória em face de Luan, buscando reparação pelos danos morais sofridos em razão do acidente, bem como ressarcimento de despesas médicas. Vamos lá! Vamos para o quadro, então. O que aconteceu? Felipe, na verdade o Luan, né? O Luan, ele causou um acidente em que desse acidente resultou em danos morais, danos estéticos ao Felipe e aos pais de Felipe que vieram a falecer. O Felipe, à época do acidente, ele tinha 10 anos de idade. Na época do acidente. Foi nomeado tutor, o tio dele, o Pedro, foi nomeado tutor. Felipe alcançou a maioridade. Qual idade é essa maioridade civil? Coincide lá com a do penal, que é aos 18 anos. Então, hoje, o Felipe, ele tem 18 anos e ajuizou uma ação indenizatória em face do Luan. Hoje, então, ele está com 18 e busca a reparação civil em face do Luan. E aí, vamos para as alternativas? Letra A. A pretensão ressarcitória de Felipe não está prescrita, eis que exercida no prazo quinquenal, cujo termo inicial é a data em que Felipe alcançou a maioridade. Aqui nós temos várias questõezinhas. A primeira delas é prazo prescricional para a ação de reparação civil. Qual é o prazo que está lá no artigo 206 do Código Civil? Inciso 3, parágrafo 6º. O prazo prescricional para ações de reparação civil, ele não é quinquenal. Qual que é o prazo, gente? Responde daí para mim. 3 anos, professora. 3 anos é o prazo prescricional para que seja ajuizada a reparação civil. Então, se você sofre um dano material, um dano moral, um dano estético, o prazo para ajuizar essa ação é de 3 anos. Ok, prazo 3 anos. Prescreveu, portanto? Porque quando que ocorreu o acidente? Quando o Felipe tinha 10 anos. Passaram-se 8 anos. Tá prescrita essa ação? Não. Por que não? Porque aí, primeiro a gente fala de prazo prescricional lá dos artigos 205 e 206. Façam a leitura do 206, tarefa de casa. Façam a leitura. Por quê? 205 fala, quando a lei não estabelecer prazo menor, o prazo prescricional será de 10 anos. É o prazo máximo que nós temos no nosso ordenamento civil.
Agora, no artigo 206, ele prescreve alguns prazos prescricionais. Exemplo, para executar alimentos, 2 anos, aluguel, 3 anos, ação de reparação civil, 3 anos, lá do tutelado em face do seu tutor, 4 anos, 5 anos dos profissionais liberais para cobrarem seus honorários, seu pagamento. Então, nós temos vários prazos lá do 206. Dentre eles, o que interessa para a gente aqui nessa questão é o de 3 anos. Ok, vimos qual é o prazo prescricional. Mas sempre que cair questãozinha que fala sobre prescrição, nós temos que ficar atentos à suspensão do prazo prescricional. Existem algumas possibilidades em que a gente não vai iniciar a contagem desse prazo, ele fica suspenso por algumas razões. Dentre elas, não corre prazo prescricional entre cônjuges na constância do casamento, não corre prazo prescricional entre ascendente e descendente enquanto perdurar o poder familiar. Exemplo, o filho que vai ajuizar uma execução de alimentos em face do pai, prazo prescricional fica suspenso enquanto perdurar o poder familiar, que se encerra quando esse filho completa 18 anos ou antes disso ele foi emancipado. Que mais? Não corre prazo prescricional em face dos absolutamente incapazes lá do artigo 3º do Código Civil. Quem que é o absolutamente incapaz que precisa ser representado nos seus atos da vida civil? Única e exclusivamente menores de 16 anos. Não corre prazo prescricional para eles. Então aqui, quando o Felipe ele sofreu esse acidente, ele tinha 10 anos. Ele era absolutamente incapaz lá do artigo 3º. Sendo assim, a gente não inicia a contagem desse prazo prescricional. Iniciou-se somente no momento em que ele deixou de ser absolutamente incapaz. Nesse caso, em razão da idade. E em que momento nós nos tornamos relativamente incapazes em razão da idade? Qual que é a idade da confusão? Qual que é a idade do desequilíbrio? Que o menino começa a ficar ali a arrumar problema para a vida? 16 anos. Então, quando ele completar 16 anos, ele deixa de ser absolutamente incapaz, passa a ser relativamente incapaz. Em face dele, nesse momento, começaria a correr o prazo prescricional de 3 anos. Portanto, houve prescrição dessa ação dele de reparação civil? Não, por que não? Vamos olhar. Quando ele tinha 10 anos de idade, a gente já começou a contar o prazo de 3 anos? Não, nós vimos que esse prazo prescricional só se inicia no momento em que ele se tornar relativamente incapaz. Então, o prazo iniciou-se a partir do momento em que ele completou 16 anos. Só que ele ajuizou a ação quando ele atingiu a maioridade civil, 18 anos. Ou seja, 2 anos depois. A gente começou a contar o prazo aqui. 2 anos depois, ele ajuizou a ação. Sendo assim, dentro do prazo de 3 anos previsto lá pelo artigo 206. Não ocorreu a prescrição dessa ação. Vamos para a questão para a gente achar nossa alternativa? Letra A, então, a pretensão ressarcitória de Felipe não está prescrita, eis que exercida no prazo quinquenal. Não, 3 anos, gente, não são 5 anos, 3 anos, tá lá no artigo 206, que vocês vão fazer a leitura para mim depois. A pretensão de Felipe não está prescrita, pois o termo inicial do prazo trienal é a data em que Felipe completou 16 anos. Corretíssima, linda! Tá lá no artigo 198, que fala que não vai correr a prescrição contra os incapazes do artigo 3º, que são os absolutamente incapazes. C.
Luan e Felipe poderão convencionar que o prazo prescricional aplicável à pretensão de Luan é de 10 anos. Não é possível as partes convencionarem a respeito de prazo prescricional, e que nesse caso vai ser de 3 anos. D. É vedado a Luan renunciar a eventual prescrição que lhe beneficie. É possível a renúncia à prescrição? Sim, é possível. Então, aqui não é vedado ao Luan. Ele pode, caso queira, renunciar uma eventual prescrição, que não é o caso, visto que sequer estava prescrita essa ação. Ok, gente? Então, letra B. Tranquilíssima, né? Bora para a próxima? Aqui, vamos lá então. Questão 2. Paulo é pai de Olívia, que tem 3 anos. Paulo é separado de Letícia, mãe de Olívia, e não detém a guarda da criança. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de 3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olívia. Vamos para o quadro montar nosso esqueminha. Então, o Paulo e a Letícia tiveram uma filha, a Olívia. Olívia mesmo, né? Por sentença judicial, ficou fixado o valor de 3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olívia. Paulo deixou de pagar a pretensão alimentícia nos últimos 5 meses e, ajuizada uma ação de execução contra ele, não foi possível encontrar patrimônio suficiente para fazer frente às obrigações inadimplidas. Entretanto, Paulo é também sócio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias LTDA, sociedade que tem patrimônio considerável. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, a gente foi lá cobrar do Paulo esses alimentos em atraso aí que ele não pagou para a filha, para Olívia. Quem vai ser o autor da ação, gente? A Olívia ou a mãe dela, a Letícia? A Olívia. Ela não é a titular do direito? Não é ela que tem o direito de receber os alimentos devidos pelo pai? Mas aqui a Olívia tem 3 anos de idade. Ela pode pessoalmente exercer os seus atos da vida civil? Não, ela é absolutamente incapaz. Portanto, ela deve ser representada e nesse ato será pela mãe. Foi ajuizada a ação, achamos alguma coisa em nome do pai? Nada, nada em nome do bendito do pai. Nesse caso, então, vamos montar o Paulo. Ele tem patrimônio? Nada, professora. Viramos ele de cabeça para baixo e 0 de patrimônio. Ocorre que o Paulo, ele é sócio da Paulo Compra e Venda de Joias. Então, ele é sócio da pessoa jurídica de joias lá, né? E aí, como é que a gente fica nesse caso? Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa, vamos falar aqui da pessoa jurídica. A principal característica da pessoa jurídica é que ela é um ente personalizado, ela possui personalidade diversa dados indivíduos que a compõem. Ou seja, aqui a doutrina fala que existe um véu que protege, que divide. Uma coisa é a pessoa jurídica, que tem lá o CNPJ dela, ela é titular de direitos e obrigações, a pessoa jurídica pode realizar contratos, ela pode contratar funcionários, ela pode abrir conta no banco, pegar empréstimo, por quê? Ela possui personalidade jurídica. Ela é um sujeito de direitos e obrigações. Inclusive, cabe até dano moral em face de pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, tá?
Temos súmula do STJ a respeito disso. E aqui, então, nós temos um véu que separa a pessoa jurídica dos indivíduos que a compõem. Nesse caso, o Paulo. Paulo tem CPF, ele é um dos sócios dessa pessoa jurídica. Sendo assim, não se misturam as obrigações do ente personalizado PJ e dos indivíduos que a compõem. Uma coisa são as obrigações do Paulo, e nesse caso, o Paulo tem lá a obrigação de pagar o débito alimentar. No caso, ele está devendo 15 mil aqui para a Olivia, né? Cabe a ele o dever de pagar, cumprir com a obrigação, visto que a pessoa jurídica possui personalidade distinta. Essa é a regra. Direito é feito de exceções. Em qual situação nós vamos derrubar esse véu aqui que protege a pessoa jurídica? Professora, é possível que a gente atinja direito ou dos sócios para pagar a dívida da PJ, ou o contrário, atingir patrimônio da PJ para pagar a dívida dos sócios? Sim, aqui a gente aplica a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, DPJ. Quanto que vai ocorrer aqui a desconsideração da personalidade jurídica? Quando houver abuso da personalidade. Esse abuso da personalidade vai ocorrer, conforme lá o artigo 30 do Código Civil, quando ficar comprovada a existência ou de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, cabe a desconsideração da personalidade quando houver abuso, lá do artigo 50 do Código Civil. Esse abuso ou pelo desvio da finalidade, o que é o desvio da finalidade? Quando essa pessoa jurídica ela tá sendo utilizada para fraudar terceiros, para cometer atos ilícitos ou quando houver confusão patrimonial. Quando houver confusão patrimonial. Uma vez comprovado um desses requisitos aqui, aí sim a gente vai atingir o patrimônio dos sócios, dos indivíduos que compõem essa pessoa jurídica para pagar dívidas realizadas pela PJ. Então, primeiro, a regra é não se misturam. Qual que é a exceção? Quando ocorrer aqui desconsideração da pessoa jurídica em razão de abuso da personalidade. Então, a gente só consegue atingir o patrimônio dos indivíduos que a compõem em razão de desvio da finalidade ou confusão patrimonial. Confusão patrimonial é quando o patrimônio se mistura, quando a casa que o sócio mora está em nome da PJ, o carro que ele anda para fins de lazer está em nome da PJ. Então, quando mistura ou o contrário, né, o carro usado pela pessoa jurídica para, enfim, fazer entregas, está em nome dos indivíduos que a compõem, está em nome dos sócios, nesse caso ocorre uma confusão patrimonial. O cartão pessoal do sócio, quem paga é a PJ. Assim, a gente consegue demonstrar esse desvio da personalidade, cabendo, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica. Para saldar obrigações da PJ, nós atingimos patrimônio dos indivíduos que a compõem. Professora, mas aqui é o contrário. É para saldar a dívida do indivíduo que compõe a PJ, a gente vai atingir o patrimônio da pessoa jurídica. É possível? Sim. Aqui aplica-se a teoria da desconsideração inversa
da pessoa jurídica. Nosso ordenamento autoriza? Sim, é possível. Portanto, vamos achar nossa alternativa? Dá 2. Letra A. Tendo em vista a absoluta autonomia da PJ em relação aos seus sócios, não é possível, em nenhuma hipótese, que na ação de execução, Olívia atinja o patrimônio da pessoa jurídica Paulo compra e venda de joias LTDA. Falsa! Gente, presta atenção. Presta atenção quando, lá na nossa questão, trouxer termos que dê ideia de exclusividade e termos como sempre, nunca, exclusivamente, somente. Por quê? Porque direito é feito de exceções. Nossa banca gosta de pedir a exceção. Então, atentem-se a esses termos aqui, ó. A letra A fala em nenhuma hipótese. No momento que você olha esse nenhuma hipótese, o que você faz? Desconfia. Fala, será que não tem exceção? E tem exceção. É possível a gente atingir o patrimônio da PJ? Sim, é possível. A regra é que existe autonomia, mas nós vimos que é possível atingir. Então, letra A, falsa. Letra B, é possível a desconsideração inversa da PJ a fim de se atingir o patrimônio da sociedade, independentemente de restar configurada a situação de abuso da personalidade. O que está falso aqui? Não é independentemente, a gente precisa demonstrar o abuso da personalidade lá do artigo 50 para que ocorra a desconsideração da PJ. Letra C. Ainda que se comprove o abuso da personalidade jurídica, a legislação apenas reconhece a hipótese de desconsideração direta da personalidade jurídica, não se admitindo a desconsideração inversa, razão pela qual não é possível que a Olívia atinja o patrimônio da sociedade. A nossa legislação permite a desconsideração inversa? Permite! A gente viu. Onde que está isso, professora? Lá no artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil. E letra D, que por exclusão é a correta, vamos lê-la. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de que Olívia atinja o patrimônio da sociedade, caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ó que coisa linda! Maravilhosa, tranquila da gente fazer, né? Sendo assim, bora para a próxima questão. Vamos para a questãozinha agora da Bruna. Questão da Bruna. O que rolou aqui com ela? Bruna visitou a mansão neoclássica, chique, né, gente? Uma pessoa que tem uma mansão neoclássica, você já vê que tá em outro nível. Vamos chegar lá nesse nível. Vocês vão pegar a vermelhinha de vocês muito em breve. Vocês vão comprar o quê? Mansões neoclássicas. E aí, então, a Bruna visitou a mansão neoclássica que André herdara de seu tio e cuja venda estava anunciando. Bruna ficou fascinada com a sala principal decorada com piano do século XIX e 2 quadros do conhecido pintor Monet e com os banheiros ornados com torneiras desenhadas pelos melhores profissionais da época. E aí a Bruna gostou tanto que fez o quê? Vou comprar. Gostei. Achei chique, vou comprar. Vai ser assim com vocês muito em breve, tá? Pegando a vermelhinha lá, pegando a carteira da ordem, porque não é carteirinha, carteirinha é de clube. O nosso é carteira da ordem. Vocês vão fazer o quê? Visitar mansões neoclássicas para comprar essa mansão que tem piano, tem quadro, tem torneira de ouro. Que o dinheiro puder comprar, a gente compra, né? E aí, aqui... O que aconteceu? A Bruna viu toda essa mansão. Na ausência de acordo específico entre Bruna e André, por ocasião da transferência da propriedade, Bruna receberá... O que ela vai receber nessa casa quando ela comprar? Na casa, nós temos, primeiro, um piano, quadros e torneiras desenhadas. Vamos lá, então. Aqui, o que a gente está falando?
Nós estamos falando de bem principal e bem acessório. Bem principal é aquele que existe por si só. Ele não depende de nenhum outro para existir. O bem principal, ele existe por si só. O bem acessório é aquele que depende do principal para a sua existência. Os bens acessórios, eles podem ser de 4 espécies. Quais são eles? Vamos lá. Os bens acessórios, eles podem ser, primeiro, frutos. Fruto é o bem acessório em que, uma vez que você retire ele do bem principal, ele se reproduz periodicamente. Exemplo, aqui a gente pode pensar mesmo no fruto da árvore. A mangueira, bem principal. A manga lá da mangueira, bem acessória. A manga depende da mangueira para existir. Você vai lá no seu vizinho escondido, roubam a manga da mangueira dele. Nesse caso, daqui a um tempo vão surgir novas mangas? Sim, portanto, juridicamente chamamos de fruto, visto que é um bem acessório que, retirado do bem principal, ele continua se reproduzindo. O leite da vaca, um fruto civil, o aluguel lá do bem colocado para locação. Você é dono de um apartamento, você coloca para locação, o apartamento é o bem principal. O aluguel que você recebe mensalmente é um fruto, ele se reproduz periodicamente. Já os produtos são aqueles bens acessórios que, uma vez retirados do bem principal, a gente não vai haver uma reprodução, não vão surgir novos produtos. Exemplo de produto, o ouro retirado da mina de ouro, a pedra retirada lá da pedreira, são bens acessórios caracterizados como produtos. O que mais? Nós temos as benfeitorias. Benfeitorias são modificações realizadas no bem principal, com o objetivo de luxo, objetivo de melhorar o uso do bem principal ou conservar o bem principal. Então, as benfeitorias, elas podem ser voluptuárias, elas podem ser benfeitorias úteis ou benfeitorias necessárias. O que é a benfeitoria voluptuária? É aquela que é destinada a benfeitoria voluptuária, ela é aquela em que a gente vai destiná-la ao luxo, ao lazer, à diversão. Exemplo, eu tenho uma casa bem principal, construí uma piscina na casa. É uma modificação que eu fiz no bem principal. E aqui com a destinação de lazer, diversão. Agora, se eu vou construir lá na minha, vou fazer lá na minha casa, vou trocar o portão, que é automático. Toda vez que eu vou entrar e sair, eu preciso descer do carro, abrir e fechar o portão. Eu vou trocar esse portão por um portão com um portão eletrônico, que eu vou abrir e fechá-lo com um controle. Nesse caso, aqui eu fiz uma modificação no bem principal, mas ela melhorou o uso do meu bem? Sim, portanto, ela vai ser considerada uma benfeitoria útil. Benfeitoria útil é aquela que melhora o uso do bem principal. E a necessária é aquela em que a gente vai conservar o bem principal. Exemplo, fiz lá uma reforma na casa porque tinha infiltração, porque caiu uma telha e estava com goteira. Preciso fazer essas benfeitorias? Preciso, para conservar o bem principal, certo? E por último aqui, de bens acessórios, nós temos as pertenças. O que são as pertenças lá do artigo 93?
Pertenças são partes não integrantes do bem principal. Elas não integram o bem principal. A manga integra a árvore, a mangueira? Sim, tá lá integrada nela. A pedra lá da pedreira é parte integrante da pedreira? Sim. A piscina que eu fiz é parte integrante da casa? O portão que eu coloquei na minha casa, o portão eletrônico é parte integrante? Sim. O que era necessária? A obra lá, o conserto do telhado, o novo telhado da minha casa é parte integrante da casa? Sim. Já as pertenças são partes não integrantes da casa. Não integrantes do bem principal. Nesse exemplo é a nossa casa, né? Então, pertença é parte não integrante, que está ali com o objetivo de ser realizado o uso, o serviço ou o aformoseamento do bem principal. Pertença é parte não integrante destinada ao uso, ao serviço, ao aformoseamento. Exemplo de pertença, clássico exemplo de pertença da doutrina, o trator em relação à fazenda. Lá na fazenda de plantação de soja, a casa, a sede da fazenda, ela é parte integrante. Vamos pensar aqui na fazenda. A casa é parte integrante, ela está integrada ao bem principal. O curral é parte integrante do bem principal. Agora, o trator que está lá na plantação, ele é parte integrante? Não, mas ele está ali com o objetivo de ser realizado o bem, ser realizado o serviço nesse bem principal? Sim, portanto, o trator é uma pertença. E os outros bens acessórios que não sejam integrantes do bem principal, eles vão ser considerados pertenças. Exemplos de pertenças com objetivo de aformoseamento, embelezamento, ou um uso, né? Então, lá na minha casa, eu tenho um sofá, o sofá é parte integrante, ele está grudado na casa? Não, mas ele está ali com o objetivo de ser realizado o uso desse bem principal. Outra coisa, eu coloco lá um vaso bonito em cima da mesa. É uma pertença. Tá ali com o objetivo de embelezar esse meu bem principal, mas não é parte integrante dele. Certo? E aí nós vamos lá para o princípio da gravitação jurídica. Lembra da gravitação lá, das leis da física que vocês estudaram lá no ensino médio? Que da última vez que vocês estudaram foi no ensino médio, porque vocês falaram, vou escolher direito, porque eu nunca mais quero falar de física, lei da gravidade. Tá aqui a professora de Direito Civil para relembrá-los sobre isso. Vocês acharam que ia ficar livre, né? Fica não. O que é o princípio da gravitação jurídica? Por meio dele, significa que o bem acessório, ele acompanha o bem principal. Comprei a casa, o portão eletrônico vem junto com a casa? Vem! A mangueira com os frutos que tem lá no quintal vão acompanhar o bem principal? Sim! Que mais? Todas as benfeitorias realizadas no bem principal acompanham esse bem principal. A regra, portanto, é bem acessório acompanha bem principal. Mas direito é feito de exceções. Qual exceção que a gente tem à regra da gravitação jurídica? Essas bonitas aqui, ó, as pertenças. Salvo convenção entre as partes, salvo acordo entre as partes de forma diversa, pertença não acompanha o bem principal. Comprei a fazenda, não falei nada com o vendedor a respeito do trator que está lá na plantação. Quando eu receber a fazenda, eu vou esperar que esse trator esteja lá? Não, por quê? Porque o trator é uma pertença. Pertença não acompanha bem principal, certo? Vamos voltar lá para a nossa mansão neoclássica? E aí? Aqui, então, nós temos
O piano, os quadros e as torneiras ornamentadas nos banheiros. E aí a Bruna, o que ela vai receber? Ela comprou a casa. O que ela vai receber? Primeiro, letra A mansão com os quadros, o piano e as torneiras, pois todos esses bens são classificados como benfeitorias que seguem o destino do bem principal vendido. Essa letra A, que bagunça que o povo fez aqui, hein? Primeiro, são benfeitorias? São modificações realizadas no bem principal? Não, pelo amor de Deus! Não são benfeitorias, nem úteis, nem voluptuárias e nem necessárias. Então, aqui a gente já mata essa alternativa. Letra B. Letra B, apenas a mansão. Então, ela vai receber apenas a mansão, eis que o princípio da gravitação jurídica não é aplicável aos demais bens citados no caso. Que tipo de bem? Vamos lá. Primeiro, o piano e os quadros. Que tipo de bem eles são? São frutos? Não. São produtos? Não. São benfeitorias? São modificações realizadas no bem principal? Não. O piano e os quadros, eles são pertenças, porque eles são partes integrantes da casa, eles estão instalados ali naquela casa. Não, a gente pode retirar o piano, a gente pode ir lá tirar o quadro que está pendurado na parede, eles não são partes integrantes. Eles estão ali com o objetivo de ser realizado o uso ou o aformoseamento do bem principal. Portanto, eles são pertenças. Já as torneiras são partes integrantes do bem principal? Sim, elas são, nesse caso, benfeitorias voluptuárias. Precisava serem torneiras ornamentadas pelos melhores profissionais da época? Não, né? Pode ser uma torneira simples que vai cumprir o seu objetivo, mas são torneiras ornamentadas. Sendo assim, são partes integrantes do bem principal, portanto, benfeitorias. Benfeitoria segue o bem principal. Aplica-se o princípio da gravitação para as benfeitorias, mas não para as pertenças. Então, letra B fala que ela vai receber só a mansão. Não, não vai, porque as torneiras são benfeitorias. Benfeitorias acompanham o bem principal. Letra C, ela vai receber a mansão juntamente com as torneiras dos banheiros, consideradas partes integrantes, mas não os quadros e o piano considerados pertenças. Corretíssima, conforme nós vimos. E letra D, a mansão e os quadros, pois, sendo considerados pertenças, impõe-se a regra de que o acessório deve seguir o destino do principal, mas o piano e as torneiras devem ser removidas por André antes da transferência. Não, o André vai entregar essa casa sem torneira, gente? Não, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque a torneira, ela é parte integrante, ela acompanha o bem principal. Ok? Bora para a próxima! Vamos lá, questão 4. Cidade de Asa Branca. Deixa eu limpar meu quadro. Cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população sofreu com a inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça, aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores pelo triplo do preço, que normalmente seria cobrado. Tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte. Nesse caso, em relação ao citado negócio jurídico, ocorreu. Vamos lá, gente. Aqui a gente entra na parte de negócio jurídico. Negócio jurídico, vocês têm obrigação de ler o artigo 104 lá do nosso código. 104 do Código Civil. Artigo 104, ele determina que, para que seja válido o negócio jurídico, é necessário agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável,
forma prescrita ou não defesa na lei. E aqui, para que o nosso negócio jurídico ele exista, é necessário que haja uma manifestação de vontade. Ninguém é obrigado a realizar negócio jurídico caso não queira. A lei não nos obriga. Então, é necessário que tenha uma manifestação de vontade para que o negócio jurídico exista. Mas, para que ele seja válido, é necessário que essa manifestação de vontade seja de boa fé, que ela seja clara, que seja o real interesse do sujeito realizar esse negócio jurídico. Naqueles negócios em que há um vício nesse consentimento, nessa manifestação de vontade, ou seja, apesar de o sujeito ele ter consentido esse negócio jurídico, tem lá, por exemplo, a assinatura dele como manifestação de vontade, mas não era o real interesse dele realizá-lo, não era a vontade dele realizá-lo, ele só realizou em razão de algum defeito nesse negócio jurídico, algum defeito nessa manifestação de vontade. Os defeitos dos negócios jurídicos, eles podem ser erro, dolo, coação, fraude contra terceiros, estado de perigo, lesão ou simulação. Com exceção da simulação, todos os outros defeitos do negócio jurídico, eles são anuláveis no prazo de 4 anos, ok? E aí aqui, a questão é que a gente identifique qual defeito do negócio jurídico ocorreu nesse caso do seu Antônio, que ele tinha uma barcaça e o que ele fez? Ele começou a cobrar dos moradores 3 vezes mais do que o usual para transportá-los. Os moradores, eles estavam pagando por esse preço? Eles assumiram essa obrigação? Sim, por que eles assumiram? Porque eles estavam numa região que houve a inundação das suas casas, dos seus locais de trabalho. Então, para que eles pudessem ser transportados, eles precisavam contratar aí o seu Antônio e pagar 3 vezes mais por esse transporte. E aí, qual o defeito? Vamos lá? Primeiro, o que é o estado de perigo? No estado de perigo, o sujeito ele assume uma obrigação excessivamente onerosa, ele vai assumir uma obrigação mais cara do que ela de fato vale para salvar a própria vida ou de alguém da sua família. Nesse caso, se as pessoas não assumirem essa obrigação aí com o seu Antônio, elas correm risco de vir a falecer? Não, né? Aqui a questão fala que elas precisavam ser transportadas, elas tinham a necessidade de se transportarem, mas não fala que a vida delas estava em risco caso elas não assumissem essa obrigação. Portanto, não entra como estado de perigo. Lembra o seguinte, estado de perigo é quando o que está em perigo? A vida do sujeito ou de alguém da sua família. Dolo. No dolo, alguém vai usar de artifícios maliciosos, malandragem para te induzir a realizar um negócio jurídico contrário à sua vontade. O Antônio, ele está induzindo de forma maliciosa as pessoas? Não, ele está lá no barquinho dele e fala, ó, gente, antes eu cobrava R$10, agora eu estou cobrando 30. Nesse caso, ele não está induzindo as pessoas a praticarem esse negócio jurídico contrário à vontade delas. Lesão. Já na lesão, o que ocorre? Aqui, alguém vai na lesão, você vai assumir uma obrigação excessivamente onerosa, uma obrigação em que há um valor muito acima do realmente válido para aquela situação. Além de ser uma obrigação excessivamente onerosa, você vai assumi-la em razão de necessidade ou inexperiência. O sujeito assume uma obrigação excessivamente onerosa em razão de
necessidade ou inexperiência. E quando vem a questãozinha sobre lesão, ela costuma vir com alguma dessas duas palavras. Foi o nosso caso? Sim, a questão fala lá. Tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte, eles assumiram essa obrigação excessivamente onerosa. Portanto, houve lesão. E o erro, professora? No erro, o agente engana-se sozinho. Ninguém vai induzi-lo a realizar aquele negócio jurídico. Ele se engana sozinho. Aqui, os moradores, eles estão se enganando sozinhos? Não. Aqui é o seu Antônio que está cobrando um valor excessivamente oneroso. Certo? Bora para a próxima. Questão 5 do outro Antônio. A banca gosta de Antônio. Banca gosta de Antônio, banca gosta de Ricardo, de Carlos, são os queridinhos da banca, tá? Pelo menos nas questões de civil. Depois vocês me falam como é que são as outras questões. Vou perguntar para os outros professores quem que são os queridinhos das outras questões. Lá do penal é o Caio, o Mévio, né? Vamos lá, pro caso aqui, outro caso do Antônio. O Antônio, locatário de um imóvel residencial, verificou uma enorme infiltração atrás dos armários da cozinha. Com a finalidade de evitar maior deterioração do imóvel, Antônio realizou a obra a fim de reparar o dano e conservar o bem. Aproveitando a presença do empreiteiro em sua casa, reformou todos os armários dos quartos para incluir portas de espelho e puxadores em cobre com o único objetivo de deixá-los mais sofisticados, pois os anteriores estavam em perfeito estado. Aproveitou então a oportunidade para incluir um grande aquário embutido na parede da sala. Então, o Antônio, ele alugou esse imóvel residencial, ele precisou consertar uma infiltração, aproveitou, colocou portas de espelho nos armários e colocou um aquário. Letra A. Por não ser o proprietário do bem, as obras realizadas por Antônio não podem ser consideradas como benfeitorias. Que é isso? Nada a ver! Aqui a gente já falou sobre as benfeitorias que estão dispostas lá no artigo 96 do Código Civil. O que são as benfeitorias? Modificações realizadas no bem principal, aquelas que são com objetivo de luxo, prazer, diversão, voluptuárias. Aquelas que são com objetivo de melhorar o uso do bem principal, úteis. E benfeitorias com objetivo de conservar o bem principal são as benfeitorias necessárias. Aqui a gente está falando de um contrato de locação, então o Antônio é locatário desse contrato e fez essas benfeitorias, né? Consertou a infiltração, colocou porta de espelho nos armários e colocou um aquário. Com relação ao contrato de locação, vai funcionar da seguinte forma. O locatário, ele vai ter direito de ser ressarcido pelas benfeitorias que ele realizou no imóvel? Depende de qual benfeitoria que nós estamos falando. Nesse caso, o locatário, independente da anuência, independente da autorização do locador, ele vai ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias que ele realizar. Pensa o seguinte, se não fosse o locatário morando lá, se fosse o próprio dono do imóvel, ele também teria que realizar essas benfeitorias necessárias? Se fosse o dono do imóvel, ele também teria que consertar essa infiltração na parede? Sim, portanto, ele vai ressarcir o locatário dessa benfeitoria. Já as benfeitorias úteis e voluptuárias, caso o locador do imóvel não tenha dado a autorização ao locatário para realizá-las, não cabe ressarcimento. O que o locatário vai poder fazer? O levantamento, ou seja, a retirada dessas benfeitorias antes de devolver esse bem para o locador, ok? Desde que ele devolva o bem no estado em que ele recebeu. Então, letra A está falando que só cabe benfeitoria para quem é o dono do imóvel. Não, pelo amor de Deus.
Letra B. Aqui, cadê? As obras realizadas por Antônio são classificadas como benfeitorias úteis, pois facilitam o uso do bem. Desde quando aquário facilita o uso de uma casa, gente? Desde quando um puxador chique facilita o uso de uma casa? Não, né? Não são benfeitorias úteis, são benfeitorias voluptuárias. Letra C, o reparo na cozinha é uma benfeitoria necessária porque conserva e evita que a coisa se deteriore. E a reforma dos armários e do aquário são benfeitorias voluptuárias, pois trata-se de mero deleite, diversão, embelezamento, aformoseamento do nosso bem principal. Portanto, letra C, corretíssima. E a letra D, a reforma dos armários dos quartos e o aquário da sala valorizam bem, sendo consideradas benfeitorias úteis. Não! Diferente do reparo na cozinha, que por força da gravidade classifica-se como benfeitoria necessária. Ok? Certo? Bora para a próxima! Vamos agora entrar no direito das obrigações. Direito das obrigações. Vamos para a nossa questãozinha do Rodrigo e da Juliana. Rodrigo e Juliana celebraram um contrato de compra e venda com Márcia, visando a aquisição de 20 cavalos da raça manga larga. E aí, como é que estão os contratos que vocês têm feito de compra e venda, gente? Uma compra uma mansão neoclássica, os outros estão comprando 20 cavalos da raça manga larga. E vocês, o que vocês andam comprando? Vademecum, professora. Doutrina de direito civil, é isso que vocês têm comprado, né? Por enquanto. Daqui a pouco, mais em breve, a gente melhora isso aí. Então, aqui o Rodrigo e a Juliana, eles foram comprar esses 20 cavalos da raça manga larga que pertenciam a Márcia. O contrato possui cláusula prevendo a solidariedade ativa de Rodrigo e Juliana e que a entrega será feita de uma única vez. 10 dias antes da data pactuada para a entrega dos animais, Márcia culposamente esqueceu aberta a porta do curral, o que os animais estavam, o que ocasionou a fuga dos equinos. No dia combinado, Márcia dispunha de apenas 5 cavalos, os quais foram oferecidos a Rodrigo e Juliana como parte do pagamento. O que rolou aqui então? O Rodrigo e a Juliana foram lá no Aras da Márcia. Márcia, queremos comprar 20 cavalos. Fecharam o negócio e eles incluíram uma cláusula nesse contrato de compra e venda. Dispôs que eles vão ser credores solidários. Primeiro ponto, gente, solidariedade, a gente vai presumir, a gente vai supor que são credores solidários? Não. Solidariedade, ela não se presume. Ou ela está disposta na lei, ou ela ocorre por vontade das partes, por acordo das partes. Nesse caso, foi por vontade das partes. Eles estipularam que serão credores solidários dos 20 cavalos. De forma que, se a gente está falando de solidariedade, significa que a Márcia, no dia de cumprir a obrigação, ela pode cumprir integralmente a obrigação perante qualquer um dos 2 credores. Ela pode entregar os 20 cavalos para o Rodrigo, visto que ele é credor solidário, ela pode entregar os 20 cavalos para a Juliana, que ela se exonera da obrigação. Certo? Mas foi isso que a Márcia fez? Não! Se tivesse feito tudo lindo, perfeito, não tinha questão pra gente responder, né? O povo tem que aprontar. O povo tem que fazer assim umas lambanças pra gente ter como resolver na nossa questão. O que a Márcia fez? Culposamente, a Márcia deixou a porteira aberta, fugiram os cavalos, chegou o dia de entregar, ela fala pro Rodrigo e pra Juliana, então,
eu tenho 5 cavalos para entregar para vocês, não tenho mais os 20. Nesse caso, então, a nossa devedora, ela vai conseguir cumprir a obrigação dela? Não, a obrigação dela é uma obrigação de entregar 20 cavalos. Nós não temos esses 20 cavalos. Houve, portanto, aqui um perecimento ou uma deterioração. Perecimento ocorre quando existe a perda total da coisa. Deterioração, uma perda parcial. Nesse nosso exemplo, temos, portanto, uma deterioração, porque houve uma perda total de todos os cavalos? Não, a gente tem 5 cavalinhos lá que não quiseram fugir. Nesse caso, então, houve uma deterioração. Ela tinha que entregar 20 cavalos. Não temos esses 20, agora ela tem 5 cavalos. Sempre que houver descumprimento de obrigação, nós precisamos fazer uma pergunta importantíssima. É saber se o devedor agiu com culpa ou não. E a culpa aqui é num sentido lato sensu. É se esse devedor agiu com negligência, imprudência, imperícia ou dolo. A Márcia agiu com culpa? Sim. A Márcia deu causa a esse descumprimento? Sim. Devedor que age com culpa, ele vai ter que pagar o quê? Perdas e danos. Devedor que age com culpa paga perdas e danos ao credor. E aí eu pergunto para vocês, Rodrigo e Juliana chegaram lá no dia combinado, Márcia está com esses 20 cavalos, eles são obrigados a receberem, perdão, a Márcia está com 5, né? Ela tinha que entregar 20, só que ela está somente com 5. Eles são obrigados a receber esses 5 cavalos? Não. O que o legislador fala quando existe deterioração da coisa? Que nesse caso houve uma deterioração, visto que houve uma perda parcial. Quais são as alternativas que o nosso credor tem? Primeiro, ele tem a alternativa de resolver a obrigação, ou seja, desfazer o negócio. Márcia, 5 cavalos a gente não quer, a gente queria só se fosse os 20. Sendo assim, vamos resolver, vamos desfazer esse contrato. Ou qualquer outra alternativa que eles têm? Eles receberem aqui a coisa deteriorada, nesse caso receber a coisa parcial, que são 5 cavalos, abatendo-se o valor do dano, abatendo-se então essa diferença dos 15 cavalos que a Márcia não está entregando. Então eles têm essas duas alternativas. Nesse caso em que a perda parcial foi por culpa da devedora, qualquer das duas alternativas que eles escolham, ela vai ter que pagar o quê? Perdas e danos, porque ela agiu com culpa. Vamos para as nossas alternativas, então? Letra A. Questão 6, letra A. Por se tratar de obrigação de entrega de coisa a 2 credores, a previsão de solidariedade ativa contratual, ela é desnecessária, eis que decorrente de disposição expressa no Código Civil. Não, gente, pelo amor de Deus, solidariedade, a gente vai presumir? Não, não se presume solidariedade, ou ela é decorrente da lei ou da vontade das partes. Então, precisa haver essa previsão no contrato para que caiba a solidariedade. Caso contrário, eles não seriam credores solidários. Letra B. Rodrigo e Juliana poderão optar por receber os 5 cavalos com abatimento do preço ou considerar resolvida a obrigação e, tanto num como no outro caso, exigir indenização das perdas e danos. Olha que linda! Que alternativa linda, gente! Perfeita, né? Letra C. Caso Rodrigo e Juliana optem pela conversão da obrigação em perdas e danos, a solidariedade não subsistirá. Gente,
Uma vez que eles são credores solidários dos 20 cavalos, se a gente converter por perdas e danos, então já que agora a Márcia não vai entregar os 20 cavalos, agora a Márcia tem que indenizá-los em 100 mil reais. Nesse caso, a gente está substituindo a obrigação de entregar os 20 cavalos pela obrigação de pagar as perdas e danos, os 100 mil reais. Uma vez que eles são credores solidários dos 20 cavalos e essa obrigação seja convertida em perdas e danos, o Código Civil fala que subsiste a solidariedade, ou seja, permanece a solidariedade. Eles eram credores solidários dos cavalos, substituímos por 100 mil reais pelas perdas e danos. Agora eles continuam sendo credores solidários dos 100 mil reais, certo? Então aqui a letra C está errada porque fala que não subsiste a solidariedade, ela vai subsistir, sim, ou seja, ela vai permanecer. Letra D, Márcia poderá compelir, obrigar Rodrigo e Juliana a receberem os 5 cavalos, posto se tratar de obrigação divisível. Mas de jeito nenhum, Márcia, você está errada, ainda quer obrigar alguém? Vai, não! Não vai. A alternativa é deles, né? Eles que vão escolher se vão receber ou não essa coisa que sofreu uma perda parcial. Certo? Bora para a próxima, professora. Questão 7. Questão 7. Joana contratou Maria para fotografar a festa infantil de sua filha Laura. No momento do contrato, Maria exigiu um sinal equivalente a 20% do preço pactuado para o serviço. O restante do preço seria pago após a festa, quando entregues as fotografias do evento. Acontece que Maria não compareceu à festa de Laura, deixando de tirar as fotografias contratadas. Joana contratou às pressas outro fotógrafo e conseguiu registrar o evento a seu gosto. Entretanto, teve de pagar valores mais altos ao novo fotógrafo, que lhe gerou prejuízos de ordem material. Diante desse cenário, considerando os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, assinale a afirmativa correta. Aqui, nós estamos falando das arras. Arras, o que são essas arras, ou também chamada de sinal, que estão dispostas lá no artigo 418, 419 do Código Civil. As arras, elas são uma garantia de cumprimento da obrigação. É muito comum, por exemplo, mulher que vai num casamento e aí você contrata uma maquiadora, um profissional para fazer o penteado para você ir nesse casamento. O que é comum um profissional exigir antes? Me paga um sinal, me paga as arras, que foi o que aconteceu aqui nesse contrato entre Joana e Maria. A Joana foi contratar a Maria para fotografar a festa. A Maria falou, ok, Joana, me paga um sinal de 20% do preço. Então, vamos colocar que a Joana ia pagar R$1.000 para Maria, de forma antecipada, como um sinal, ela já pagou R$200 para Maria, para garantir, ó, Maria, vamos fechar aí, você vem no dia da festa. Maria apareceu, Maria não deu as caras. Joana teve que contratar outra pessoa às pressas, pagou mais caro para essa pessoa para tirar as fotos no aniversário da criança. As arras, portanto, são uma garantia do cumprimento da obrigação. Elas é um sinal que é prestado antes. Com qual objetivo? Primeiro, aqui, a Joana pagou as arras para Maria realizar o trabalho dela. Nesse caso, em que há um descumprimento da obrigação por quem pagou as arras, então a Joana pagou aí o sinal para... A Joana pagou para Maria, tá certo? A Joana pagou para Maria as arras. Joana pagou, tá? Aqui, ó, Maria, R$200 para no dia 20 você vir tirar as fotos do aniversário.
a Joana, que foi quem pagou, prestou as arras, não cumpria a obrigação, exemplo, ela no dia da festa ela fala: Maria, cancelei a festa, não vai mais ter festa, mudei de ideia. Essas arras, elas servem como uma indenização, uma reparação para aquele que as recebeu, certo? Então, se houvesse um descumprimento da obrigação por quem prestou, no caso a Joana, a Maria, ela ia reter essas arras, esse pagamento, como uma forma de indenização. Mas foi assim que ocorreu na questão? Não, foi o contrário. A Joana pagou. A Maria recebeu as arras e não cumpriu a obrigação. Qual é o direito, portanto, da Joana, que foi quem pagou por essas arras, por essa obrigação e não foi cumprida? O que ela vai poder exigir? Ela vai exigir aqui a restituição das arras que ela pagou. Então, esses 20% ela vai pedir a restituição e, além da restituição das arras, ela vai poder cobrar o equivalente, ou seja, o equivalente a essas arras, vai cobrar mais R$200 a título de reparação da Maria. Além disso, com juros, com correção monetária, com honorários advocatícios. Professora, mas se a despesa da Joana contratando outro profissional foi superior a esse valor que ela tem direito de ser restituída da Maria, ela pode cobrar o valor total das despesas? Sim, que é o que está lá no artigo 219. Essa parte inocente, que nesse caso é a Joana, que sofreu prejuízo, ela vai sim poder cobrar essa indenização suplementar, se ela provar que o prejuízo dela foi maior do que as arras que ela vai receber a título de indenização, certo? Vamos para as alternativas, portanto. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente, com atualização monetária, juros, honorários, mas não pode pedir indenização suplementar, em nenhuma hipótese. Olha o perigo, eu falei para vocês já disso aqui, nunca, somente, em nenhuma hipótese, sempre, presta atenção, tá? Fiquem cautelosos com relação a isso. Ela pode pedir indenização suplementar? Ela pode, desde que ela comprove que ela sofreu um maior prejuízo. Letra B, Joana pode pedir apenas a devolução dos 20% adiantados e indenização suplementar, independentemente da prova do prejuízo. Ela tem que provar que ela sofreu um prejuízo maior. Caso contrário, ela não vai poder pedir essa indenização suplementar. Letra C, Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente com atualização monetária, juros e honorários, e se provar maior prejuízo, pode pedir indenização suplementar. Corretíssima! Joana pode pedir a devolução dos 20% acrescidos de atualização monetária, juros e honorários, sendo esse o máximo de indenização possível. Não, nós vimos que ela pode sim cobrar uma indenização suplementar. Ok? Bora para a próxima? Bora para a questão da Jacira. Questão 8. Jacira mora em um apartamento alugado, sendo a locação garantida por fiança prestada por seu pai, José. O que o fiador faz, gente? Para que serve o fiador? Para garantir o cumprimento da obrigação principal. Para garantir que se o devedor principal não pagar, o que o fiador faz? Bate no peito e fala: eu pago, eu garanto. O bem de família do devedor principal, em regra, vai ser penhorado? Não, cabe lá impenhorabilidade ao bem de família. Mas cabe essa regra ao bem de família do fiador? Não, não cabe. Bem de família de fiador em contrato de locação, que é o nosso caso aqui, pode ser penhorado, tá bom? Então, atentem-se a isso. O fiador, coitado, tava ruim, piorou para ele, né? Então, a Jacira, ela mora no apartamento alugado e o pai dela, o José, é o fiador,
Certa vez, Jacira conversava com sua irmã Laura acerca de suas dificuldades financeiras e declarou que temia não ser capaz de pagar o próximo aluguel do imóvel. Compadecida da situação da irmã, Laura procurou o locador do imóvel e, na data do vencimento do aluguel, pagou em nome próprio o valor devido por Jacira sem oposição desta. E aí? Aqui... Nesse cenário, em relação ao débito do aluguel daquele mês, assinale a afirmativa correta. Como que vai funcionar? Primeiro, quem cumpre as obrigações? O pagamento cabe a quem? Ao devedor, não é? Não é a gente que arruma dívida, não é a gente que tem que pagar depois, dá um jeito de pagar? Sim! Então, aqui nós temos lá o locador do imóvel, locou ele para Jacira. Jacira é a devedora. Só que o que a Jacira fez? Foi chorar as pitangas dela lá com a irmã se compadeceu. Tô precisando de uma irmã dessa, meu irmão não tá fazendo esse papel, eu choro as pitangas com ele, ele não se compadece. A Jacira foi lá, irmã, eu não sei o que eu faço, como é que eu pago esse aluguel? A irmã fez o quê? Cadê? Então, a irmã foi lá, pagou em nome próprio o valor devido por Jacira sem oposição desta. A irmã fala, eu pago, vou lá pagar. A Jacira se opôs? Não, Jacira falou, vai, já que você insiste, paga lá para mim, né? E aí, a irmã da Jacira pagou. Pagou em nome da Jacira ou em nome próprio? Em nome próprio, de forma que lá na quitação, no recibo que o locador vai entregar para a irmã, vai constar o nome de quem pagando? A irmã, porque ela pagou em nome próprio, ela não pagou em nome da Jacira. Ok, então aqui nós temos a situação em que não é o devedor que está cumprindo a obrigação, é um terceiro. Esse terceiro, ele pode ser um terceiro interessado ou não interessado. O terceiro interessado é aquele que tem relação jurídica com a obrigação, que ele tem um interesse jurídico com a obrigação. Quem seria esse terceiro interessado? O José, o pai da Jacira. Por ser o pai dela? Não. Por quê? É porque ele é fiador. E o fiador, ele sabe que se o devedor principal não fizer o pagamento, vai sobrar para quem? Para o fiador. Então, ele é um terceiro interessado no cumprimento dessa obrigação. Se o pai da Jacira tivesse ido lá pagar o locador, o que o código fala? O terceiro interessado que cumpre a obrigação do devedor principal, ele subroga-se nos direitos do credor. Ou seja, todos os direitos que o locador tinha nessa relação obrigacional, se o terceiro interessado foi lá e pagou, cumpriu no lugar do devedor, o terceiro interessado passa a ter todos esses direitos, essas garantias de cobrar do devedor principal. Só que nessa nossa questão, foi o terceiro interessado que pagou? Não, foi um terceiro não interessado. A irmã tinha alguma relação jurídica com essa obrigação? Nenhuma. A irmã foi lá porque se compadeceu, né? Foi ajudar, foi ser generosa com a Jacira para pagar a obrigação. Nesse caso, ela subroga-se nos direitos do credor, todas as garantias que o credor aqui, o locador, tinha, passa lá para a irmã dela? Não, a irmã só vai poder cobrar a quantia que foi paga. Por quê? Porque a irmã pagou em nome próprio, ela não pagou em nome da Jacira. Nesse caso, por que ela vai poder cobrar da Jacira? Porque não houve oposição desta. Sendo assim, no fim das contas, a irmã pagou aqui a conta. A irmã vai poder cobrar da Jacira? Vai. Por quê, professora?
Porque, apesar dela ser terceira não interessada, ela pagou em nome próprio, então consta lá que é a irmã da Jacira que está pagando e, além de ter efetuado o pagamento em nome próprio, a Jacira não se opôs. Se a Jacira tivesse falado, não quero que pague, deixa que eu resolvo, e com a oposição da Jacira, a irmã fosse lá e mesmo assim pagasse, a irmã poderia cobrar de volta esse valor? Não. Mas como não houve oposição da Jacira, ela vai sim poder cobrar o valor pago aí para o locador. Vamos achar nossa alternativa? Letra A, Laura, que é a irmã, como terceira interessada. Não, a gente já viu que ela não tem relação jurídica. B, Laura, como terceira não interessada, tem apenas direito de regresso em face de Jacira. Corretíssima! Ela vai ter o direito de regresso em relação ao valor que ela pagou. Onde que está isso, professora? Lá nos artigos 305 e 306 do nosso Código Civil. Letra C, Laura como devedora solidária. Gente, sempre é aquela alternativa que a gente fala. Não, FGV aqui tá brincando com a minha cara, né? Aquela alternativa que você lê e você fala, ai, questão fácil, bobagem. Aqui, essa é a alternativa. Eu falo que tem a alternativa ridícula, tem a alternativa que a gente descarta com um pouquinho de leitura, e aí sobram duas lá, geralmente, que assim, a gente bate cabeça um pouquinho, mas acerta, né? Essa aqui, a letra C, é a alternativa ridícula. A alternativa, por quê? Porque ela fala, Laura como devedora solidária, subrogou-se nos direitos que o locador tinha em face de Jacira, mas não quanto à garantia fidejussória. A Laura, hora nenhuma, foi devedora, quanto mais devedora solidária, né? Ela é terceira não interessada. E letra D, Laura, tendo realizado mera liberalidade, não tem qualquer direito em face de Jacira. Tem sim, porque ela pagou em nome próprio e sem oposição da Jacira, ela vai poder cobrar esse valor de volta. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, gente, próxima questão, então. Agora, bora para a questão do Nicolas. Vamos falar um pouquinho de direito contratual. Nicolas, servidor do TJ São Paulo, lotado na terceira vara civil da comarca da capital, toma conhecimento de asta pública a ser realizada sobre valioso bem na vara em que labora. No intuito de colaborar com a rápida solução do processo, visando ao bom andamento da justiça e para saldar a dívida do devedor, decide comprar o bem objeto do litígio, pagando o preço compatível com o de mercado no âmbito da asta pública realizada em sua vara. A referida compra e venda a ser efetivada será. O que aconteceu então? Nicolas, você está lá no 497. Nicolas trabalha lá no TJ São Paulo, manuseando um processo que nem é manuseando mais, né? Porque agora é tudo digital. Nicolas lá, dando andamento no processo, viu que tinha um bem que foi levado à asta pública. Ele falou, vou resolver isso aqui, vou comprar, porque nossas questões de direito civil, o povo é tudo rico, né? Por isso que eu defendo que vocês advoguem na área civil. Vocês estão vendo? Tem gente quebrada nas nossas questões? Não tem, o povo tudo compra cavalo, aras, compra mansão neoclássica. E o Nicolas fala, vou comprar esse bem aqui para resolver esse processo meu. E ele comprou pelo valor de mercado. É válida essa compra e venda? O que o 497 fala? Primeiro, a regra é que nós, sendo maiores, sendo capazes, nós podemos ser partes em contratos de compra e venda como a gente bem queira. Mas o 497, ele traz algumas pessoas que elas não têm legitimação para atuarem em contratos específicos de compra e venda. Por quê? Porque são pessoas que têm o dever de cuidar, de guardar determinada coisa, de preservar determinada coisa. Sendo assim, essa pessoa não pode comprar essa coisa que está sob a sua responsabilidade. Quem são essas pessoas lá do 497 que não têm legitimação para comprar determinados bens?
o tutor não pode comprar bens do seu tutelado, o curador não pode comprar bens do seu curatelado, o testamenteiro, bens que estejam sob a sua responsabilidade, o leiloeiro não pode comprar bens que sejam levados a leilão por ele. Por quê? Porque essas pessoas elas têm um dever de cuidar, de resguardar aquela coisa, portanto elas não podem comprar para que se evite fraude. O que mais? Também não pode participar desse contrato de compra e venda os servidores públicos, o juiz, o promotor ou qualquer outro servidor público não pode comprar bens que estejam sob a responsabilidade daquela pessoa jurídica sob a qual eles estão subordinados. Portanto, o Nicolas, servidor do TJ São Paulo, pode comprar bens que são levados em asta pública pelo TJ São Paulo? Não! Essa compra e venda, ainda que ele pague o valor de mercado, ainda que ele pague o valor corretamente, professor, ele não cometeu nenhuma fraude aqui. Vai ser válida essa compra e venda? Não! Ela é nula! Todas essas possibilidades que eu falei para vocês, caso esse contrato de compra e venda ocorra, ele será nulo. E se o Nicolas, servidor do TJ São Paulo, comprasse um bem levado em asta pública pelo TJ Pará, seria válido? Sim, ele só não pode comprar bens que estejam ali sob a responsabilidade da pessoa jurídica que ele está subordinado, certo? Vamos para as nossas alternativas, portanto. Letra A, essa compra e venda vai ser nula, considerando que Nicolas é servidor da mesma vara em que foi realizada a asta pública. Pronto, olha que simples, nem dói, né? Vai rapidinho, a gente nem sofre. Letra B é válida? Não. Letra C é anulável? Não, é nula. E a letra D, o que está errada nela? Considerando que a asta pública não poderá recair sobre bem litigioso. A asta pública é sobre bem litigioso, né? Que é levado a litígio para uma vez penhorado, vai ser levado em asta pública. Então, erradíssima a letra D. Bora para a próxima? Bora para o Valdo. O que o Valdo fez, gente? Valdo é titular de vultuoso patrimônio. Olha o povo rico, gente. Eu falo para vocês, vai no civil que é sucesso. Valdo é titular de vultuoso patrimônio e é amigo de infância de Tadeu, que passa por sérias dificuldades econômicas. Frente às adversidades vividas pelo amigo, Valdo entrega as chaves de um imóvel de sua propriedade para Tadeu e diz a ele, a partir de agora essa casa é de sua propriedade. Que amigo, hein? Estamos precisando de uns amigos igual o Valdo, que tiver quebrado lá, lascado, pega a chave de uma casa e fala, é sua, meu amigo. Pega, vai morar lá. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Que tipo de contrato que eles estão fazendo aí, gente? Contrato de doação. O que é o contrato de doação? Eu sou dona de uma coisa aqui. Por mera liberalidade, generosidade, eu vou transferir para você o domínio, a propriedade dessa coisa, sem que exista uma contraprestação, sem que exista um pagamento por a transferência do domínio dessa coisa. Contrato de doação. O que a gente espera do donatário, que é quem recebe a coisa? Gratidão, pelo menos, né? Não vai pagar, mas tem que ser pelo menos grato. Como que a doação deve ocorrer para que ela seja válida? A gente precisa primeiro identificar qual é o bem objeto desse contrato de doação. Se vai ser um bem imóvel ou se é um bem móvel. Se trata de um bem imóvel, a lei fala que o contrato de doação, para que seja válido, ele tem que ser por escrito, seja escritura pública ou instrumento particular. Aqui, as partes que vão escolher se vai ser por instrumento particular ou escritura pública, desde que seja por escrito. Ocorre que, se a gente estiver fazendo a doação de um bem imóvel,
acima de quantos salários mínimos? Lá do artigo 108. 108 fala: negócio que verse sobre direitos reais de bens imóveis. Então, é uma compra e venda, é uma doação de um bem imóvel acima de 30 salários mínimos. Vou doar uma casa de 200 mil reais. Bem imóvel, vai ter que ser por escrito. Mas nesse caso, eu vou escolher de que forma que eu vou realizar, se vai ser escritura pública ou instrumento particular? Não, porque o artigo 108 fala, vai doar um bem acima de 30 salários mínimos, vai vender um bem acima de 30 salários mínimos, para que seja válido, tem que ser mediante escritura pública, certo? E o bem móvel também, a regra é que tem que ser por escrito, seja instrumento particular ou escritura pública, vai ter que ser por escrito. Em qual situação, excepcionalmente, o legislador vai autorizar essa doação de um bem móvel de forma verbal? Pensa o seguinte, você vai no aniversário do seu amigo, você compra um presente, uma camiseta para ele. No momento que você dá essa camiseta para ele, é um contrato de doação? É um contrato de doação. Você está levando uma escritura pública para ele assinar, um instrumento particular para ele assinar para que esse contrato seja válido? Não, o que você faz? O que ocorre nesse caso? Contrato de doação de uma coisa móvel, de pequeno valor. Quanto que é esse pequeno valor, professora? Vai ser analisado o patrimônio do doador para que a gente verifique o que é pequeno valor para ele, né? O que é pequeno valor para o Neymar talvez não seja tanto para a professora Nayara, né? Então, para que seja válida a doação verbal, vai ser de bem móvel, de pequeno valor e deve ser seguida da tradição. O que é a tradição? A entrega da coisa. No momento que você entrega a sacolinha para o seu amigo, da camiseta que é um bem móvel, de pequeno valor, você está realizando um contrato de doação verbal e esse contrato vai ser válido, certo? Vamos voltar lá para o nosso Valdo, amigão, que a gente está precisando arrumar umas amizades assim, né? Sobre a hipótese apresentada, a declaração verbal de Valdo, junto da tradição do imóvel, é suficiente para considerar-se celebrado e realizado um contrato de doação válido e eficaz. Verdadeira ou falsa? Falsa! Porque cabe doação verbal de bem imóvel? Não, a gente viu que tem que ser por escrito. B. Para que a doação de imóvel de Valdo a Tadeu se aperfeiçoe, será imprescindível celebrar o contrato por meio de escritura pública, seja qual for o valor do imóvel. Falsa! A gente viu que tem que ser por escrito doação de bem imóvel, mas tem que ser por escritura pública? Não, só vai ser obrigatória aqui a doação por escritura pública se esse bem for acima de 30 salários mínimos. Letra C. Para que Valdo realize a pretendida doação de imóvel a Tadeu de modo válido, será imprescindível celebrar o contrato de forma escrita, seja por meio de escritura pública ou de instrumento particular, a depender do valor do imóvel. Corretíssima, letra C. E letra D, caso Valdo optasse por doar dinheiro para Tadeu adquirir um imóvel, a doação seria válida sem que se fizesse por escritura pública ou instrumento particular, independente do valor transferido ao donatário. Podemos fazer doação de dinheiro de forma verbal? Podemos, mas é independente do valor? Não, só se for de pequeno valor. Lá no almoço de domingo, sua avó te passava R$50 escondido embaixo da mesa, era uma doação de um bem imóvel de pequeno valor, seguida da tradição, e era válida. Certo? Bora para a próxima? Joana e Mário são pais de Ricardo, atualmente com 8 anos e que se encontra no início da sua vida escolar. Tércio, irmão de Joana, decide doar ao sobrinho Ricardo certa quantia em dinheiro. Eu falei para vocês que a banca gosta de Ricardo também, né? Antônio, Ricardo.
Para que essa doação seja válida, o contrato. Então, vamos lá. O Tércio quer doar um dinheirinho para o sobrinho de 8 anos. Contrato de doação, em regra, ele precisa de aceitação do donatário. O donatário tem que aceitar receber a doação. Então, essa é a regra. Se eu for doar um bem para um nascituro, que é o bebezinho que está no ventre materno, para que esse contrato seja válido, é necessária a anuência dos representantes do nascituro. Agora, se eu for doar um bem para um absolutamente incapaz, que é o caso do Ricardo. Ricardo tem 8 anos. Depende de anuência? Não depende. Desde que seja uma doação pura. O que é a doação pura? É aquela em que a gente não exige nada em troca do donatário, não impõe-se ao donatário, por exemplo, um encargo, não é uma doação remuneratória, é aquela doação sem exigir nada em troca do donatário. Então, para a doação para absolutamente incapaz, desde que ela seja pura, não depende de anuência. Ok? Nem do absolutamente incapaz, nem dos seus representantes legais. Portanto, letra A, esse contrato para ser válido deve ser anuído pelo próprio sobrinho Ricardo? Não, né, gente? Um menino de 8 anos, ele vai lá no cartório com o tio para assinar o contrato? Não vai. Então, falsa. Letra B, precisa contar com consentimento de Ricardo expressado por Joana e Mário. Não precisa de anuência dos representantes se essa doação for para um absolutamente incapaz e essa doação for pura. Então, não precisa do consentimento aí dele representado pelos pais. C, dispensa a aceitação por ser pura e realizada em favor de absolutamente incapaz. Corretíssima, letra C. E letra D, prescinde de consentimento de Ricardo, pois se trata de negócio jurídico unilateral. Não, doação é negócio bilateral, né? Ok? Bora pro próximo. Questão 14. Questão 14 do Vitor. Vitor contraiu empréstimo perante uma instituição bancária e ofereceu como garantia da dívida a hipoteca sobre um bem imóvel dele. Considerando essa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então, o Vitor foi lá no banco, pegou um dinheiro emprestado. E aí, nos nossos contratos, nós podemos incluir garantias do cumprimento da obrigação. Pode ser uma garantia real. Exemplo de garantia real, o penhor, vou lá, pego com você um dinheiro emprestado e eu falo, vou deixar meu celular empenhado, meu celular como garantia de que eu vou cumprir a obrigação. Então aqui, se é de um bem imóvel, nós estamos fazendo um penhor desse bem dado em garantia. Agora, quando é de um bem imóvel, que é o caso da nossa questão, vai haver a hipoteca desse bem dado em garantia. Vamos para as alternativas, então? Letra A. Vitor poderá alienar... Peraí que eu me perdi... Vitor poderá alienar o imóvel hipotecado, salvo se o contrato de empréstimo vedar a alienação, cláusula que é considerada válida. Seguinte, gente, uma vez dada em hipoteca um imóvel, não é válida a cláusula que proíbe o proprietário de alienar o imóvel hipotecado. Então, o Vitor, ele pode alienar, mesmo tendo dado em hipoteca esse imóvel? Pode, ele pode. Essa cláusula aqui, ela vai ser considerada nula. Letra B, Vitor poderá alienar o imóvel hipotecado, mas a alienação implicará o vencimento automático do empréstimo
independentemente de previsão no contrato. Não, aqui tem que estar previsto no contrato. As partes, elas podem convencionar que esse crédito hipotecário, ele vai vencer se esse bem for alienado, mas isso tem que estar previsto no contrato. Onde que tem isso, professora? Lá no 1475. 1475 e 1474 trazem essas respostas daqui da nossa questão. Letra C, Vitor não poderá alienar o imóvel hipotecado porque isso resultaria em conduta contrária à boa-fé objetiva. A gente já viu que ele pode sim, ainda que esse bem esteja em hipoteca, ele pode ser alienado. E a letra D, que é a correta, caso o Vitor realize melhoramentos no imóvel após a constituição da hipoteca, eles integrarão a garantia real em prol da instituição bancária. Aqui, a hipoteca, ela vai abranger todas as acessões, todos os melhoramentos, todas as construções que forem realizadas no imóvel. Então, se ele fizer melhoramentos, eles vão integrar o bem dado em hipoteca, certo? Bora para outra questão. De novo, Antônio. De novo, Antônio aqui. Antônio é proprietário de um prédio que não tem acesso à via pública. Vamos lá para o quadro para a gente montar o caso do Antônio. O Antônio, então, está aqui e ele é proprietário de um prédio que não tem acesso à via pública. De um lado, o Antônio tem Ricardo como vizinho, ó, o Ricardo de novo, como vizinho cuja propriedade alcança a via pública. Do outro lado, o Antônio tem Luísa como vizinha cuja propriedade também alcança a via pública. Então, o Antônio está aqui no meio, é comum em propriedade rural, principalmente, né? Antônio está aqui no meio, então, de um lado temos aqui o Ricardo, de outro lado nós temos a Luísa. E aí tem aqui a estradinha aqui, a via pública, e aqui tem a via pública. Todavia, no caso do imóvel de Luísa, o caminho até a via pública é menos natural e mais difícil. Ricardo e Luísa recusaram-se a oferecer voluntariamente a passagem. Então, aqui tem um caminho que é mais difícil pela propriedade da Luísa e tem um caminho que é mais fácil passando pela propriedade de Ricardo. E aí? Como que fica aqui a situação do Antônio? Letra A. Tanto a passagem de Ricardo quanto a de Luísa, no caso, diante disso, o Antônio pode exigir tanto a passagem de Ricardo quanto a de Luísa, a seu critério, mas só precisará pagar a indenização cabal se escolher Luísa. O que o Código Civil fala aqui, gente? Vamos pensar por um lado racional, lógico da coisa para a gente resolver? Aqui, o imóvel do Antônio, a gente chama de imóvel encravado, que ele está preso ali. Ele precisa sair de algum jeito. Ele vai ter direito de passagem? Ele vai ter direito de passagem, mas a gente vai dar preferência por qual delas, gente? Pela mais difícil ou mais fácil? Aqui, a preferência é pela passagem mais fácil. O Antônio vai ter que indenizar o Ricardo em razão de exercer esse direito de passagem? Sim, cabe indenização para Ricardo. Qual sentido aqui a gente insistir em passar pela propriedade da Luísa, que é mais difícil o acesso, é mais difícil a passagem, se a gente tem outra alternativa mais simples e facilitada? Sendo assim, vai ser essa que vai predominar, não vai ser o Antônio que vai escolher, não. Se temos uma mais fácil, vai ser pela mais fácil e vai caber indenização. Então, letra B, vamos ler. Tanto a passagem de Ricardo quanto a de Luísa, a seu critério,
e deverá pagar indenização cabal a quem quiser. Não, não vai ser Ricardo ou Luísa, não. Letra C, ele pode exigir que Ricardo lhe dê passagem sem que seja obrigado a pagar qualquer indenização. Vai ter que pagar? Vai! Letra D, que Ricardo lhe dê passagem mediante o pagamento de indenização cabal. Portanto, letra D, que vai estar lá no artigo 1285 do Código Civil, certo? Vamos para mais uma para a gente fechar aqui. Vamos para uma de casamento. Vamos falar de regime de bens, que o povo gosta, né? Aqui, Pedro e Joana casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Vamos montar nosso caso. Pedro e Joana casaram pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime convencional de bens. Na constância do casamento, Pedro herdou ações, então herança, ações. Pedro comprou um carro, que mais que rolou? Enquanto Joana recebeu de doação um apartamento, então doação, e a sortuda ganhou na loteria. Com base nessas informações, assinale a opção que indica, em caso de divórcio, os bens que devem ser partilhados. E aí, o que fica para cada um? A gente fala, eu fico com o que eu tenho, você fica com o que você tem, vida que segue? Não! Como eles se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens, qual que é a regra? Todos os bens adquiridos na constância do casamento são bens comuns do casal e vão ter que ser partilhados. Existe a ameação desses bens. Essa é a regra. Exceções. Quais bens não comunicam ainda que adquiridos na constância do casamento? Então, quais bens que não vão ser partilhados ainda que recebidos aqui na constância do casamento? Primeiro, não comunicam-se os bens recebidos a título de herança ou doação. Você casou pela comunhão parcial de bens, seu marido, sua esposa recebeu uma herança milionária, você cresce o olho? Não cresce não, porque é só dele ou dela. Recebeu uma doação milionária, pertence somente a ele, visto que os bens recebidos na constância do casamento a título de doação ou herança são bens particulares, não comunicam. Portanto, a gente vai partilhar a herança, as ações? Não! A gente vai partilhar o apartamento? Não! A questão quer saber os bens que devem ser partilhados. Quais os bens que vão ser partilhados aqui? O carro. Todo bem que é adquirido na constância do casamento a título oneroso, você comprou esse bem na constância do casamento, é um bem comum do casal e vai ser partilhado. Assim como aqueles que forem recebidos por fato eventual, ganhou na loteria, é bem comum do casal. Foi pro Big Brother, ganhou o prêmio, é bem comum do casal, adquirido por fato eventual na constância do casamento. Quais os bens que eles vão ter que partilhar, portanto? O carro e o prêmio da loteria, que é a alternativa B de bola. Sendo assim, fechamos aqui a nossa revisãozinha. Me coloco à disposição de vocês, o que precisarem pode procurar a professora de dúvidas de direito civil. Vamos resolver aí nossa primeira fase e seguir para a gente fechar a segunda fase e esse ser o último exame da ordem que a gente faz. Até mais, pessoal!